Animais perigosos que foram extintos. Megalania, o maior lagarto que já existiu. Esse lagarto foi considerado o animal mais monstruoso que já existiu. Megalania foi extinto há cerca de 40 mil anos atrás e ele era encontrado no leste da Austrália. E com certeza não era difícil de encontrar ele pelo seu tamanho. Megalania provavelmente ele era parente do dragão de Komodo, que está vivo até hoje entre nós. E nós já sabemos que o dragão de Komodo é extremamente agressivo. Então imagina como era o Megalania. Esse monstruoso lagarto tinha um tamanho de até 8 metros de comprimento e ele podia pesar a mais de 500 quilos. Esse animal, além dele ser muito cabuloso, ele conseguia atacar suas presas com muita facilidade e ele tinha uma habilidade muito incrível para fazer emboscadas. Megalania se alimentava com grandes animais mamíferos que existiam na época, além de cobras e também pássaros gigantes. E ele também gostava muito de se alimentar com carnes podres e ossos em putrificação. Animais perigosos que foram extintos, parte 2. Crocodilo imperador, o pesadelo dos pântanos. Essa lacoste gigante era conhecida como crocodilo imperador e ele foi considerado o maior crocodilo que já existiu na época dos dinossauros. Ele foi extinto há cerca de 110 milhões de anos atrás e ele era encontrado no norte da África vagando pelos pantanais. Acredita-se que esse animal era um predador extremamente agressivo e muito temido pelos animais. Essa lacoste poderia chegar a um tamanho de 12 metros de comprimento e seu peso poderia chegar a mais de 8 toneladas. Cê é louco, mano. Imagina o estrago que ele fazia. Esse crocodilo tinha uma mandíbula extremamente poderosa e a sua mordida chegava a ter uma força de 3 toneladas, ou seja, a boquinha desse predador era uma verdadeira máquina de massacre e a sua pele praticamente era um carro forte todo blindado de tão dura que ela era, e seu corpo era totalmente musculoso e muito duro de perfurar. E esse Animais perigosos que foram extintos, parte 3. Tigre dente de sabre, o mais temido que já existiu. Esse tigrão era um animal muito poderoso e o mais carnívoro que já existiu na Terra. E esse tigre foi extinto há cerca de 2 milhões de anos atrás. E ele habitava nos países da América do Sul, aonde ele era encontrado. O seu tamanho poderia chegar a 3 metros de comprimento e o seu peso podia chegar a 400 quilos. Olha o tamanho desse gatinho, mano. Imagina ele vindo na minha direção, velho. Se eu corresse, ele me devorava em segundos e depois ele usaria os meus ossos para limpar os seus dentes. Esse tigre era o animal mais temido entre os felinos que existiam na sua época e ele tinha uma aparência que chamava muita atenção aonde ele passava, que era seus dentes de 28 centímetros que se destacavam na sua boca. Ele usava seus dentes que pareciam facões para perfurar suas presas. Quando ele iria caçar algum animal, primeiramente ele derrubava suas vítimas no chão com as suas patas enormes bem maiores. Animais perigosos que foram extintos, parte 4. Tilossauro, o predador aquático mais temido dos mares. O tilossauro ele era considerado o maior terror das profundezas e ele foi extinto há cerca de 90 milhões de anos atrás. E ele habitava nas profundezas dos mares da América do Norte e ele também era encontrado pelas águas japonesas. Esse predador era o maior réptil aquático que já existiu na época dos dinossauros e o seu tamanho poderia chegar a 15 metros de comprimento e ele poderia pesar a mais de 7 toneladas. Cê é louco, mano. O tilossauro era um predador que botava muito medo dentro dos mares. Esse monstruoso aquático tinha um focinho alongado extremamente afiado e ele atacava suas presas colidindo com o seu focinho, querendo derrubar qualquer inimigo na sua frente. E esse animal atacava suas vítimas tão rápido que ninguém conseguia ver ele, ou seja, quando ele olhava sua presa moscando, ele ia por baixo e dava um ataque muito fatal com o seu focinho. Esse animal se alimenta. Animais perigosos que foram extintos, parte 5. Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros. O dinossauro Rex ele era considerado o dinossauro mais forte e mais brabo que já existiu na Terra. Esse poderoso predador viveu há cerca de 65 milhões de anos atrás e ele habitava pelas regiões da América do Norte e ele também poderia ser encontrado pelo México. O Tiranossauro Rex, além dele ser muito temido e muito assustador, ele era um dinossauro muito gigantesco. O seu tamanho podia chegar a 12 metros de comprimento, que era praticamente o tamanho de um ônibus. E ele podia pesar até 6 toneladas ou mais. Cê é louco, velho. Se ele viesse na minha direção, ele nem precisava fazer nada, porque eu já tava caído sem a minha alma há muito tempo. Esse dinossauro tinha um corpo muito musculoso e seus ossos eram muito fortes. E ele tinha uma velocidade muito rápida quando ele corria. Então ninguém conseguia escapar desse carinha. Esse monstruoso e temido dinossauro tinha a mordida mais poderosa.
Animais perigosos que foram extintos, parte 6. Liopleurodon, o temível predador dos mares. Esse animal era um carnívoro aquático extremamente perigoso. Ele foi extinto há cerca de 160 milhões de anos atrás, e ele habitava na Alemanha, na França e também na Inglaterra. O Pleurodon era um gigantesco predador. O seu tamanho poderia chegar a 15 metros de comprimento e o seu peso podia chegar a 4 toneladas, um gigantesco monstro das águas. Esse monstro era temido e muito assustador, e ele se considerava o dono do território. Esse monstruoso animal tinha 4 nadadeiras muito grandes que tornava ele um nadador muito poderoso e muito veloz. Esse animal tinha uma boca enorme com até 3 metros de comprimento. Olha essa boquinha, mano, cê é louco, velho. Esse carnívoro podia engolir um animal somente com uma bocada. Para você ter uma ideia, seus dentes eram muito parecidos com presas de elefantes e totalmente afiados. Ele mordia e arregaçava suas presas e animais perigosos que foram extintos, parte 7. Platybelodon, o elefante estranho. Esse animal foi o elefante mais esquisito que já existiu na Terra, e ele realmente era muito estranho, mano. É muito diferente dos elefantes atuais que vivem em nosso planeta. Muitas pessoas conhecem ele como Platybelodon, mas eu chamaria ele de Platyphaeodon. Que bicho feio, meu irmão. Esse elefante ele foi extinto há cerca de 4 milhões de anos atrás, e ele habitava na América do Norte e também era encontrado pelas regiões da África. E esse bicho esquisito era bem menor do que os elefantes atuais. O seu tamanho poderia chegar a 4 metros de comprimento e ele poderia chegar a 2,5 metros de altura. E o seu peso podia chegar a 3 toneladas. E ele tinha uma mandíbula muito grande e um maxilar muito poderoso. E ele também não gostava muito de briga porque ele era um animal que ficava muito na dele. Mas você sabe, né? Os quietinhos são os piores. E esse bicho estranho ele era um elefante herbívoro e ele se